Determinado pastor, procurando conhecer mais sobre as origens dos nomes autênticos, né, dados à triunidade, perguntou-me como ele poderia orar pelos enfermos. E a resposta é que o Espírito da verdade, porque ele que me ensina todas as coisas. A palavra é bem clara, ele ensinará todas as coisas. Convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, nos guia a toda a verdade. Está vendo? São textos escriturais. Isso não é invenção da minha cabeça, são textos escriturais que eu estou citando aqui. No ato, por exemplo, de você orar por um enfermo autorizado, né, pelo Espírito, porque a própria palavra diz que não devemos ser precipitados em colocar as nossas mãos sobre qualquer pessoa. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não está escrito? É? Sim ou não? Tudo bem. Se você está autorizado, você coloca a mão sobre os enfermos, ou sobre o enfermo, e diz, em teu nome, Salvador amado, eu estou orando. Né? Estou orando, e como eu não gosto de usar o nome do Altíssimo de maneira irresponsável, estou aproveitando esta oportunidade para usar esta expressão que eu estou ensinando a favor de todos da minha casa. Em teu nome eu estou destruindo tudo aquilo que não te pertence em nossas vidas, todos os sentidos. Em teu nome eu estou orando e banindo de vez todo tipo de enfermidade. Agora você quer ver algo que é muito praticado, às vezes, até a minha querida irmã lá em Juiz de Fora, Leonor, estava comentando comigo outro dia, nós colocamos em práticas, por exemplo, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Concorda? Está escrito ou não? Então, no caso de alguma enfermidade, alguma dúvida, você mesmo coloque as mãos, aí está no plural, sobre a tua cabeça e faça esta oração em teu nome, Salvador amado. E eu estou usando esta oportunidade de maneira reverente, não de maneira irresponsável, crendo que se porventura algum tipo de doença, enfermidade ainda houver na minha vida, que no teu nome ela seja destruída. Glórias. Amém não? Concorda? Vê como nós precisamos voltar para os tempos de criança, espiritualmente falando. Eu recebo comentários aqui de pessoas que parece que estão num labirinto espiritual daqueles. Você já viu, se fizer uma pesquisa aí, através do Google, do browser de sua preferência, é o maior labirinto do mundo. Tem gente que já está dentro de um labirinto espiritual, não sabe para onde vai. Aí eu recebo os comentários, não que eu esteja rejeitando, não. E agora mesmo eu acabei de responder um comentário de uma determinada pessoa que qual a Bíblia que você usa, qual a Bíblia que você recomenda. Eu estava falando, qualquer Bíblia que eu tenho várias versões aqui, inclusive um que veio do hebraico com alguns erros, já entramos em contato com os editores lá, o editor no caso que e lançou uma nova versão também que está vindo com erro novamente, ao invés de chamar o Altíssimo de Yahu, né, ele usa ali as expressões de Elohim. Elohim é o plural de El, porque estudioso sabe, né? Então nós temos essas dificuldades às vezes para determinadas pessoas. Para determinadas pessoas, porque, humildemente falando, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade, porque quando eu leio as Escrituras, procuro extrair dela pelo Espírito da verdade. Então, quando você extrai de dentro da Bíblia, das Escrituras, a palavra inspirada, você tem ou não tem o Espírito? Se não tem, não pertence a ele, precisa receber. Romanos 8 e 9, inclusive, um versículo que trata da triunidade, dá uma inferência clara à triunidade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, presta atenção.
se é que o espírito do eu sou, né, o eu serei o Todo-Poderoso, habita em vós. Se alguém não tem o espírito de Yahushua, tá vendo? A simultânea expressão aqui, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém não tem o espírito, então não pertence a ele. Nós somos templo, casa, morada, 1 Coríntios 3,16. Ele ensinará todas as coisas. Ele convence, nos guia toda a verdade. Então, quando eu leio as Escrituras, eu tiro de dentro das Escrituras a palavra inspirada. E essa revelação que eu estou passando para vocês agora se destina exclusivamente, com exclusividade, tá? Se destina com exclusividade àqueles que verdadeiramente querem aprender. Agora, esses psittacistas aí, incongruentes, que só vivem na subserviência espiritual, é o que o outro fala que não lê, não examina as Escrituras. Pararam de ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Fala igual psittacista, igual papagaio, mas não tem conteúdo bíblico escritural. Isso é presa fácil de Satanás. O profeta Jeremias e Yahu, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passa. Você entendeu? Apocalipse diz que aquele que tirar ou acrescentar, as pragas cairão sobre ele. Gálatas, se alguém vos prega outro evangelho, seja anátema, maldito. A palavra é esta que nós temos, irmãos. Seremos julgados por essa palavra. Está se cumprindo aí na nossa cara. Violência, guerra, uranismo, né? Grandes igrejas, entre aspas, nos Estados Unidos, mudaram até seu estatuto agora para aprovar o casamento gay. A violência como nunca se viu, parece um campeonato de violência. Quem é mais violento? A multiplicação da ciência, a velocidade, eu estava hoje pensando como as coisas estão acontecendo assim numa velocidade impressionante. Nós estamos vivendo, nos últimos dias, a ciência está se multiplicando, conforme está registrado no livro do profeta Dayanul, traduzido aí para Daniel. Não tem a mínima dúvida. Só tem dúvida aquele que não anda pelo Espírito da verdade. Porque ele não é de confusão, ele traz certeza, convicção. Lá no Evangelho de João, né? A expressão grega Evangelho, né? E transliterado para o hebraico de Yahu-Hanan, né? João, quando fala de João Batista, Yahu-Hanan Batista, não é mesmo? 16:8, quando ele vier, olha que maravilha, convencerá, olha aqui, que perfeição, o homem, o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, versículo 9, por quê? Do pecado porque não crê em mim, ele afirma a majestade. Como é que a pessoa vai crer? Ter certeza da fidelidade escritural? Se não tem o Espírito. Se não depende do Espírito da verdade, o Kadosh, o Santo, como é que ele vai entender as Escrituras Sagradas sem o Ruha, ou Hoshua, ou Ruach HaKodesh, o hebraico bíblico moderno? É o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, o Espírito de Yahushua, o Espírito de Yahus, né? O Todo-Poderoso, o Espírito do Altíssimo, várias maneiras, você não pode ficar, né? Apenas raciocinando de uma maneira. A graça, a sabedoria, o poder, a manifestação é o que diz a palavra? Dá para ouvir, não? Multiforme, várias maneiras de agir. Na hora da morte você não sabe para qual nome você vai. Espero que viva muitos anos, aliás, é promessa escritural. Dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação, Salmo 91. E o versículo qual é? Parece que é 16, é isso mesmo? 91, 16. Vamos ver se é isso mesmo.
É bom abrir as Escrituras. É isso mesmo, fartá-lo-ei com longura de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Né? Mas na hora da partida para a eternidade, será que o nome é Jesus Cristo, Yeshua, Yehoshua, Iaú, Iaú, né? Iaú, esse ditongo que não existe no hebraico, Ie, outro grave erro, abreviando o nome do Altíssimo que provém do tetragrama sagrado. Ademais, esses chamados judeus messiânicos que não creem que Yahushua é o próprio Eu Sou, antes que Abraão existisse Eu Sou, ele afirma, vão todos para o inferno, se não se converterem. Porque ele é o próprio Eu Sou que disse para Moisés, Moshe, ou Yahushua, diga aos filhos de Yoshuru que Eu Sou. Uma inferência também, né, de onde nós extraímos. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Quando Filipe pergunta para Yahushua, mostra-nos o Pai, né? Não tem essa turma aí do mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Yahushua responde, ó, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, quem me diz isso, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não está escrito no capítulo 14 de Al-Hanan, sim ou não? Não é invenção minha. Só tem dificuldade em entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, agindo de forma triuna, aqueles que não têm o Espírito. Bereshit, Bará, logo no início, façamos o homem, é a forma plural do hebraico. O homem, imagem e semelhança do Altíssimo, nós somos o quê? Uma composição de corpo, alma e espírito. E você consegue dizer que a sua alma não é o seu espírito? Você consegue? O único que pode separar alma e espírito é somente o Altíssimo, né, que tem esse poder. Tá vendo? O Espírito da verdade, a palavra, ela separa, divide, mas mantém o seu conteúdo, a sua autenticidade. Eu não sei o seu nome, não? O teu nome, no caso, o meu Anselmo. Eu não posso dizer que minha alma e meu espírito não sejam Anselmo, Rafael, Franco. Entendeu? São indivisíveis. Quando eu levanto a minha mão, é uma atividade, um gesto tríplice. Não é só a parte física que fez. A alma e o espírito também entrou, se envolveu nesse gesto. A alma, o centro das emoções, o espírito, dessa parte mais austera, né, que se converte e transfere para a alma os benefícios da conversão. Alguma dúvida? Mande para nós. Na dependência total do Espírito da Verdade, nós procuraremos atender que nós somos caçadores. Caçadores de dúvidas, não da nossa vida, da nossa experiência, do nosso dia a dia, mas estamos caçando aí essas dúvidas para jogá-las todas por terra. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, dentro da própria história, inclusive historiadores famosos como Joseph, você já viu? Que tem inclusive o nome também em hebraico, contendo o nome do Altíssimo. As pessoas citam muito o primeiro-ministro de Yoshuru, né? Benjamin, no caso dele é Benjamin mesmo, né? Porque já existe antes do século, ou depois do século XV, né? Antes que era Benjamin Netanyahu, e na realidade Netanyahu, né? Eles falam Netanyahu por uma expressão hebraica também errada, porque quando chamam o Altíssimo de Yahweh, e se expressam para o nome do Salvador, Yahushua, eles estão acentuando no U também. Olha a contradição, esse povo é cheio de confusão na cabeça. Mas aqui não tem confusão. Aqui não existe nenhum tipo de confusão. Estamos tranquilos, né? No meio da tempestade aí, tanta burrice, tanta coisa. Estamos deitados lá.
igual o nosso Salvador fazia. Em meio à tempestade, Yahushua dormia. E os discípulos despertaram com instante gritaria: Mestre, mestre, estamos a afundar. Vem salvar-nos bem depressa, se não vamos naufragar. Yahushua então levanta, manda o mar se aquietar, censurando-lhes a pé, e faltou-lhes praticar. Se vier a tempestade, se a soubermos usar, aumentará nossa fé para Yahushua exaltar. Não importa a tempestade que nos queira amedrontar, se Yahushua está no barco, nada vai nos abalar. É isso aí. A dúvida nada mais é do que a ausência do Espírito Santo. Sabia disso? Porque ele convence, ele elimina toda dúvida. Shalom de Yahushua, porque sem ele não tem shalom coisíssima alguma, não é mesmo? Ele é o príncipe da paz.